A paz do Senhor, família do Alto, Igreja BPC de Mogi das Cruzes. Nós estamos aqui neste domingo, dia 3 de maio, para nós cultuarmos ao Senhor. E é um domingo especial porque nós estaremos também hoje participando da nossa ceia. Infelizmente é a segunda ceia que vamos fazer online, mas a última tivemos uma experiência tão gostosa, tão alegre, vendo o povo de Deus participando, tirando a selfie, mandando para os grupos. Aí podemos ver os rostinhos dos irmãos e as irmãs se alegrando, participando do culto e também da ceia. E hoje vai ser da mesma forma, ok? Estarei na hora da ceia orientando vocês a pegar o cálice, o pão. Então desde já peço a você que deixe tudo preparado aí, tá bom? O suco de uva, o pãozinho, para nós participarmos no final da nossa ceia de maio, ok? O mês de maio é o mês das mães e nós estamos hoje participando aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Esperamos que o Senhor nos dê graça para apresentarmos um culto especial para Ele, porque viemos aqui para isso, para adorá-lo, ok? Então vamos começar adorando a Deus, orando. Vamos colocar este momento nas mãos do Senhor, pedir a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Walter Bastos, que será o instrumento para trazer a mensagem, a vida do Ale, que está aí filmando, grupo de louvor, ok? Então nós estamos aqui juntos para trabalhar e precisamos da ajuda total do Espírito Santo. Então você pode orar comigo aí na sua casa, ok? Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, neste domingo nos alegramos por estarmos aqui, papai, para adorá-lo, para exaltá-lo. Vamos tirar um período de um pouquinho mais de uma hora, papai, para que através da palavra, do louvor, da ceia, das orações, expressamos a nossa gratidão, a nossa adoração a Ti, porque reconhecemos, meu Pai, que o Senhor é o único digno de louvor e adoração. Quero agradecer a Ti pela oportunidade, pelo privilégio, papai querido, de fazer parte desse trabalho tão especial, ao qual o Senhor tem nos concedido, Deus querido, para trazer a mensagem ao Teu povo, para podermos, ó Deus querido, de uma certa maneira estarmos juntos, mesmo à distância, papai, mas estamos ligados aí, ó Deus querido, pelo canal do YouTube, pela internet, pelo Facebook, para transmitir, Deus querido, ao Teu povo a Tua santa palavra e orarmos, Pai querido, para que Teu povo continue em paz, prosperando. Deus, tudo isso só é possível se o Senhor nos dá a alegria do Teu poder, da Tua bênção, usando as nossas vidas por intermédio do poder do Teu Espírito Santo. Então, Pai, este momento eu coloco em Tuas mãos, peço a Tua bênção, para que tudo que realizarmos aqui, realizamos para a glória e louvor do Teu nome. No nome do Teu Filho Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Queridos e queridas irmãs e irmãos, nós vamos então meditar na palavra. Vamos refletir juntos ali no Evangelho de Mateus, no capítulo número 26. O verso que nós vamos ler é do verso de número 31 ao verso número 35. Mateus capítulo 26, verso 31 ao verso de número 35. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos dar uma paradinha aqui para você entender. As pessoas têm aí um hábito ruim de dizer que antes que o galo cante 3 vezes. O galo não cantou 3 vezes. Na realidade, o galo não chegou a cantar. Jesus diz: antes que o galo cante, Pedro o negaria 3 vezes. Então quando Pedro negou 3 vezes, o galo cantou. O galo não cantou 3 vezes, ok? E Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, ok? E por que eu estou trazendo esta palavra para nós refletirmos? Esse texto aqui
antecede Jesus quando ele é levado com os traidores, com os pecadores, para ser crucificado. E Jesus então diz aos discípulos que o pastor seria ferido e as ovelhas então se dispersariam, e ele seria pedra de tropeço pela dispersação do povo por causa da sua morte vergonhosa na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas nos fala aqui, mas parece que os discípulos não prestaram atenção nesta parte, porque ele fala que ele ia morrer, mas ele fala, e depois eu vou ressuscitar, irei adiante de vocês. Mas essa parte eles não deram atenção. Então Pedro toma a palavra e diz que de maneira alguma ele o negaria, de maneira alguma ele o abandonaria, mesmo que fosse a risco de morte da sua própria vida. Ele fala, olha, mesmo que eu tenha que morrer, eu não vou abandoná-lo. Então Jesus responde para Pedro, olha, essa mesma noite, não vai demorar muito, não é daqui 10 dias, essa mesma noite, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro insistiu, não, de maneira alguma. Aquilo que eu quero trazer para mim e para você. Há uns tempos atrás, mais ou menos 1 ano, acho que mais ou menos 2 anos, eu preguei essa mensagem, e o título da mensagem era Somos Todos Pedro. Todos nós, de alguma maneira, nós negamos ao Senhor. Pedro negou Jesus por quê? Porque teve medo da morte. Ele negou Jesus por quê? Porque estava seguindo Jesus de longe. Por que ele negou Jesus? Porque ele estava sentado às rodas dos escarnecedores. Tudo isso se acumulou na vida de Pedro, ao ponto do momento mais culminante, quando Jesus precisava, Pedro então negou o Senhor. Mas como houve o arrependimento, depois Jesus ressuscitou, depois veio o Pentecoste, então Pedro se apresenta agora como um dos líderes da igreja, é um instrumento poderoso das mãos de Deus. O medo fugiu do coração de Pedro, enfrentou o sinédrio, enfrentou os fariseus, enfrentou os sacerdotes, sem medo de morrer, porque ele havia passado por este momento e havia visto o Senhor Jesus ressuscitado. O que eu quero trazer para nós nesse domingo é o seguinte: após terminarmos essa pandemia, como é que a igreja vai retornar? Será que será uma igreja corajosa ou será uma igreja ainda temerosa? Como voltará a igreja depois da pandemia? Vai seguir Jesus mais próximo ou vai continuar seguindo Jesus de longe, como muitos faziam? Como será a igreja após acabar essa pandemia? Teremos coragem de confessar a Jesus, de servi-lo de perto, estarmos prontos para estar com Ele, sem medo algum de enfrentarmos qualquer circunstância? Porque, queridos, o que Jesus espera depois dessa pandemia é uma igreja avivada, é uma igreja que o siga de perto, é uma igreja que não tem medo de estar caminhando com Ele, de servi-lo realmente com todo o coração. Nossa, isso me preocupa. Nas minhas orações eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho crido que teremos uma igreja avivada, uma igreja forte, uma igreja que vai seguir Jesus de perto. Mas fica aí ainda essa pulga atrás da orelha, podemos dizer assim: será que a igreja voltará com todo vigor? Mas isso é para você refletir. Você como igreja, você que está me assistindo agora, você que está distante do culto no templo, você que está distante dos irmãos, talvez se acostumando a ficar em casa, talvez se acostumando a ficar em frente à TV, talvez se acostumando a assistir os cultos online. E quando retornar, Deus conta com você. O Senhor conta com a igreja para estar juntos, unidos, para adorar a Ele. E hoje nós estaremos celebrando o que Ele fez de sacrifício por nós. Se você ler o texto adiante, você vê que Jesus estava orando e orou 3 vezes, pedindo para que o Pai, se possível, afastasse aquele sofrimento. Mas a vontade do Pai prevaleceu e Jesus fez a vontade de Deus, sem medo, sem seguir de longe e sem estar em roda de escarnecedores. Querido, preste atenção nisso. Você que é a igreja do Senhor, logo estaremos de volta. Como é que você vai voltar? Mais forte? Mais próximo? Mais corajoso? Vamos orar a Deus e em seguida estaremos passando para o grupo de louvor. Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, somos todos Pedro, papai, de uma certa maneira
em algum momento, meu Deus, por medo, talvez por um relaxo, Deus querido, no seguir ao Senhor, talvez por estarmos às vezes envolvidos com coisas que não agradam, acabamos negando o Senhor. Pai querido, mas não fazemos isso com o coração prazeroso, como Pedro, Pai querido, mas numa convicção que podemos melhorar, papai. Como houve arrependimento no coração de Pedro, também haja no nosso coração. E Deus querido, ficamos desejosos para assim que acabar essa pandemia, retomamos, ó Pai, mas retomamos mais firmes, retomamos mais corajosos, retomamos, ó Pai querido, prontos para enfrentar qualquer circunstância, sem negar o Teu nome, sem negar a fé, sem vacilarmos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, usa este momento, papai, para fortalecer o Teu povo. Usa este momento para trazer no coração da Tua igreja, Deus querido, a certeza que em meio a esta situação tão complicada, a Tua presença, Pai querido, é mais próxima da Tua igreja quanto antes, ó Pai. O momento mais difícil da igreja é o momento que mais sentimos a Tua presença, o Teu conforto. Por isso, Deus querido, que sinta assim a Tua igreja. Sinta confortada, sinta guardada pelo Senhor. E agora vamos te louvar, papai, através dos cânticos, com um grupo de louvor. Então abençoa este momento, abençoa tudo que fizermos aqui, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor junto com um grupo de louvor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite, glorificando o nome do Senhor. E uma pergunta que eu quero fazer para os irmãos hoje que estão aí em suas casas: o que nós podemos comparar com o amor de Deus? Como diz essa canção que iremos cantar nesta noite. Será que nós podemos dizer que o amor de Deus é grande como os mares, é grande como o sol? Não podemos comparar, irmãos. O amor de Deus é grandioso. O Senhor nos ama. Ele deu a vida por nós. O Senhor morreu por mim, pensou em mim. Amém? O Senhor morreu por você, Ele pensou em você. E é isso que nós vamos declarar nesta noite, é isso que nós vamos louvar. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Te glorificamos, Pai. Te adoramos nesta noite, Senhor Jesus. O Teu nome é grandioso, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor, pela vida eterna, Pai. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer. E as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim.
domínio ou oposição. Mas a morte não pode deter o nosso Senhor, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantará ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, jumentinho bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantará ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. Te adoramos, Senhor. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador.
nós temos adorado ao Senhor no grupo de louvor, maravilhosos. A gente olha aqui por esse momento a igreja vazia, alguns irmãos participando conosco, e um louvor tão bom quanto esse momento tão especial. Nós sentimos a tua falta, viu, querido irmão, querida irmã. Nós temos aí passado um bom tempo já longe um do outro, mas o nosso coração está desejoso em vê-los novamente, em estarmos juntos para adorar o Senhor. Nessa semana tive uma semana nostálgica, numa quarta-feira, e mandei mensagem para todos os grupos, porque fiquei aqui, estava orando, lendo a palavra, e senti saudade dos irmãos. Aí comecei a mandar mensagem, áudio, para alcançar o coração dos irmãos. Espero que você tenha recebido e tenha aí matado um pouco da nossa saudade. Amém, querido? Nós vamos ouvir uma palavra de Deus agora. Nosso pastor Walter Bastos está com a oportunidade para juntos aí adorarmos ao Senhor por intermédio de uma palavra que Deus colocou no coração do pastor Walter Bastos. O pastor Walter Bastos tem sido aí um canal, um instrumento abençoador. Neste momento nós estamos passando, ele tem feito as EBD, nos ajudado na palavra, e neste domingo não será diferente, estará trazendo a mensagem ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e nosso Salvador, agora chegou o momento de nós pensarmos um pouco a respeito daquilo que o Senhor tem para dizer aos nossos corações. E eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor pela vida do nosso pastor Walter Bastos, que será, meu Deus querido, um canal que o Senhor usará para transmitir ao teu povo que está nos assistindo neste domingo, papai, ó Deus querido, uma mensagem que venha, meu Deus, não massagear o nosso ego, mas trazer entendimento, transformação, mudanças necessárias que eu preciso e que todos nós precisamos. Então, usa teu servo com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Pela bondade de Deus, chegou o dia da nossa ceia, né? Hoje, domingo. Você que vai participar conosco pela manhã, bom dia para você. Ou você que vai participar da nossa ceia à noite, boa noite também para você. Mas louvamos a Deus, finalmente chegamos no primeiro domingo do mês de maio. E nós estaremos pensando numa palavra para o coração de vocês, que possa norteá-los durante esse mês. Então quero ler com vocês aqui na Bíblia, no livro de Marcos, vamos ler juntos no livro de Marcos, no capítulo 13. Logo que o pastor Fábio me comunicou dessa oportunidade de estar aqui junto com vocês, eu comecei a orar, e o que veio ao meu coração foi exatamente esse tema, o tema da vigilância. Esse é um tema recorrente, está sempre sendo falado, né? O Espírito de Deus está sempre falando à sua igreja sobre esse assunto. Então, Marcos capítulo 13, vamos a partir do verso 33, nós vamos ler do 33 ao 37, no livro de Marcos. Essa é uma das parábolas que Jesus contou exclusivamente para a igreja, exclusivamente para os discípulos, que é chamada de a parábola do porteiro. Então, eu acredito que alguma coisa interessante o Senhor quer comunicar ao seu coração e ao meu também. Então, vamos para a leitura bíblica, Marcos capítulo 13. Estais de sobreaviso e vigiai, e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, ele enfatiza a questão do tempo. Quando será o tempo? É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, observe a figura da casa, dá autoridade aos seus servos. Então, há muitos servos dentro desta casa. A cada um a sua obrigação. Então, cada um tem um dever. Às vezes, o nosso pastor nos aconselha, nos admoesta, mas sabe, ele está cumprindo o dever dele. E cada um de nós temos um dever a cumprir que foi dado pelo Senhor da casa. O Senhor da casa determinou um serviço, um dever, um ministério para eu e você cumprirmos na sua obra. Então está aqui, ele dá
autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. Esse é o nosso dever no reino de Deus. E ao porteiro ordena que vigie. Então o porteiro aqui é uma figura de um servo especial. E esse servo especial pode representar o pastor da igreja, mas também pode representar o pai de família, que é o pastor da sua família, que é o sacerdote do seu lar, que tem que estar, ele precisa estar atento ao restante da sua família, ajudando eles a vigiar. Versículo 35 diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, 4 horários aqui ele escala, para que, vindo ele inesperadamente, olha que coisa interessante, inesperadamente. Então, quando você vê pessoas marcando datas, pode ter certeza que é um falso profeta, porque a Escritura fala muitas vezes em cima desse tema, inesperadamente. Não vos ache dormindo. Então, estar dormindo aqui é uma condição espiritual. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então, Jesus fala, termina essa parábola, essa pequena história, começa falando sobre vigilância e termina falando sobre vigilância. Então, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra, e eu tenho certeza que o meu irmão e a minha irmã que está do outro lado da câmera, assistindo essa live na sua casa, participando de forma espiritual conosco, vai entender, Senhor Deus, o teu recado. E eu peço que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um deles, como já falou o meu coração a respeito desse tema tão importante. É em nome de Jesus que nós oramos para que essa palavra possa permanecer em nossos corações e possamos praticá-la explicitamente em nome de Jesus. Daí do outro lado você pode dizer amém para o teu cônjuge, amém para os teus filhos, amém para as pessoas da sua casa, que assim seja. Então esta é a parábola do porteiro, e nós vamos juntos pensar um pouquinho. E a primeira coisa que nós vamos tirar dessa parábola é que a ênfase dessa pequena história é dada para a prática da vigilância, a prática de estar acordado, de estar atento, de antena ligada. É o contrário de ficar cochilando, de ficar dormindo, de ficar bêbado. É o contrário, sóbrio, estarmos sóbrios, estarmos atentos. Da mesma forma que os sinais dos tempos vão passar desapercebidos dos não crentes. Você pode ter certeza disso. Os não crentes não vão perceber a proximidade da vinda de Cristo, porque eles vão considerar os sinais dos tempos como uma coisa natural. Porque no tempo de Noé foi a mesma coisa. Eles não acreditaram naquilo que Noé tinha profetizado. Só quando as águas do dilúvio entrou na casa deles, então que eles chegaram à conclusão que Noé estava certo. Mas eu entendo, meus irmãos, que não é somente os incrédulos que não vão perceber os sinais dos tempos. Eu acredito que uma parte da igreja também vai ser pego de surpresa. Uma parte da igreja, como as 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes, nécias, a metade. E aí a Escritura diz que somente a metade saiu ao encontro do noivo, porque estavam com as suas vasilhas e as suas lâmpadas cheias de azeite, e tinha como fazer o cortejo junto com o noivo. Então eu acredito que uma parte da igreja não vai conseguir, e como os incrédulos também não vão perceber os sinais dos tempos. E, meus irmãos, não vai levar a sério esse tema da vigilância espiritual.
A vigilância de manter as nossas vestes sempre limpas. Quando chega o dia da ceia, é o dia de nós pensarmos em como está a nossa vida espiritual, como está o nosso relacionamento com Deus. É o dia de nós refletirmos a respeito do estado das nossas vestes, se estão realmente limpas, brancas. Quando Jesus lavou o pé dos discípulos, Pedro queria que Jesus lavasse outras partes do corpo dele. Então Jesus disse: quem já se banhou, quem já tomou banho, só precisa lavar o pé. O que ele quis dizer é que quem já é batizado, quem já é crente professo, de vez em quando precisa lavar os pés. Precisa lavar algumas partes da sua vida. Isso através da reflexão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. A hora de examinar, não é examinar o próximo, não é ficar comparando a sua vida com a dos outros. É para você examinar a si mesmo. E aí confessar ao Senhor os seus erros, os seus pecados. Porque é através da confissão que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, meus irmãos, vamos perceber que precisamos vigiar a nossa conduta nesse mundo, e se nós não fizermos isso daí, nós vamos ser achados dormindo, quando Jesus voltar. Lá no livro de Lucas, capítulo 17, diz assim no verso 34, digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. A impressão que dá, meus irmãos, é que uma parte vão estar dormindo, uma parte vão estar levando uma vida como se Jesus nunca fosse voltar. Esse é o estado de dormência, é o estado de uma pessoa que realmente não tem compromisso de oração, não tem compromisso de leitura bíblica, não tem compromisso com a sua igreja local, não participa dos pequenos grupos dos lares, não vem nos cultos de ensinamento. Essa é uma pessoa que é chamado evangélico não praticante, sabe? É aquela pessoa que eventualmente aparece na igreja, eventualmente dá o dízimo, eventualmente é abençoado, eventualmente será salvo, talvez nem será. Isso é uma coisa séria, gente, para nós pensarmos. Então essa mensagem de hoje é para quem não quer ser surpreendido, é para quem realmente tem compromisso com Deus e quando Jesus voltar não será surpreendido. Vai dizer assim: demorou, Jesus, eu estava esperando o Senhor ansiosamente, demorou, mestre. É isso, porque você estava aguardando o Senhor. Isso é importante. Então o primeiro ponto que nós vamos tirar dessa mensagem diz assim, a vigilância é necessária porque ninguém sabe quando será o tempo. Lembra que ele disse isso? Quando será o tempo? Então, a necessária é um comportamento, é uma atitude que você faz para se antecipar. É isso. Você faz revisão do seu carro, não é para o carro quebrar. É para quando você fazer uma viagem, o carro ter menos condição de quebrar. Então, por isso você faz a chamada revisão preventiva. Faz as revisões corretamente. Procura deixar sempre em ordem, para ser um homem prudente. Porque Jesus disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Olha só, o ambiente é hostil. Então sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que Jesus está dizendo é que a vigilância é coisa de gente prudente, é coisa de gente sábia. Por isso que o texto está dizendo, a vigilância é necessária, porque ninguém sabe quando será o tempo da vinda de Cristo. Então Jesus termina a parábola da figueira, que está no versículo 28 em diante, aqui no capítulo 13 de Marcos, e em seguida começa a parábola do porteiro, que nós podemos colocar também do porteiro vigilante, porque é uma contradição colocar um porteiro que fica cochilando na frente da igreja. Ele está lá na frente para não deixar os cachorros entrar, os bebum entrar, mas ele fica dormindo. Ele é uma contradição, porque os cachorros vão entrar, sabe? Ele não vai ficar vigiando. Então o porteiro é aquele que vai ficar acordado para ficar atento. Esse é o trabalho dele, para não bagunçar a reunião, o culto na igreja.
A mesma coisa ocorre comigo. Jesus termina a parábola da figueira, começa a parábola do porteiro vigilante. Exatamente como na história da parábola da figueira, ele reforça a necessidade de seus seguidores manterem vigilância na vida espiritual. Forte vigilância. Olha o verso 33, se você for acompanhando o meu raciocínio, pode manter a Bíblia aberta, em Marcos capítulo 13, no verso 33, ele diz: estai de sobreaviso. Então eu estou avisando com antecedência. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, Nosso Senhor começa a história falando por que precisamos vigiar. Então, a exigência para mantermos a vida espiritual em ordem, porque vigilância espiritual é isso, é você manter a sua vida em ordem, é você manter o seu contato com Jesus, é você não descuidar do seu relacionamento com Ele, é você confessar o seu pecado assim que cometê-lo, não ficar escondendo e nem justificando, é você procurar ter um compromisso com a sua igreja local. É isso que significa vigiar. Então ele diz, Jesus começa essa parábola falando sobre a necessidade de nós mantermos vigilância espiritual, ou seja, mantemos nossa vida espiritual sempre em ordem, porque não sabemos quando será o tempo. Mas o que Jesus está se referindo? Que tempo ele está dizendo? O tempo da sua vida, o tempo do seu retorno. Então é o tempo da segunda vinda de Jesus. Então é possível nós sabermos a estação, não dá para saber qual é o dia nem a hora, mas nós podemos saber a estação. Isso está no verso 28, olha só aqui em Marcos 13, 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Então, a estação que vem antes do verão é a primavera. Então, na primavera, você consegue prever o verão. Como será o verão? Basicamente isso. O que ele está querendo dizer é isso aí. Então, é possível nós sabermos qual é a estação em que vai ocorrer a segunda vinda de Jesus. Porque ele fala aqui, quando vocês percebem que os brotos, as folhas se renovam da figueira, aí vocês então chegam à conclusão que o verão está próximo. Quando ele fala do verão, está falando de um tempo bom, de um tempo profético bom. E o verão pode representar a vinda de Jesus. Então a gente descobre que o verão profético está chegando por causa do broto da figueira. E a figueira é uma figura para Israel. Oséias capítulo 6 mostra Israel como uma figueira. Depois vocês confiram se é o capítulo 6 ou é o capítulo 4, mas lá no livro de Oséias diz que Israel é a figueira. Eu estudei esse assunto e descobri que a única árvore que foi nomeada no jardim do Éden, justamente a figueira. Então a figueira é uma figura para Israel. Israel tornou-se nação em 1948, no mês de maio de 1948, 72 anos está completando nesse mês, nesse ano, que Israel tornou-se uma nação novamente. Ficou sem pátria, ficou sem um lugar geográfico para viver. Os judeus ficaram espalhados pelo mundo e Deus tornou a congregá-los na sua própria terra, em Israel. Esse é o maior sinal, pode ter certeza, da vinda do Senhor. Então, meus irmãos, Jesus está se referindo ao tempo da sua vinda. E nós podemos perceber a proximidade. Não é somente por causa da nação israelita que voltou a ser uma nação, mas também por causa dos sinais que indicam isso. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Eu estava fazendo caminhada hoje pensando, puxa, até aquelas igrejas bem pequenininhas, com pouquinhos recursos, estão correndo para fazer as suas lives das suas igrejas. Olha, pastores que nunca nem mexeu no Facebook, está lá fazendo a sua live. Dá a impressão que Deus disse, puxa,
Será que vocês ainda não despertaram que esse é um instrumento para pregar o meu Evangelho mais rapidamente no mundo todo? Porque agora é a única forma de nos reunirmos. Então, meus irmãos, nós temos que aprender com as lições que estão sendo dadas para nós. Depois que terminar essa pandemia, muitas lições ficarão no aprendizado e nós vamos praticá-las. Pode ter certeza, porque a vinda de Jesus precisa vir depois que o Evangelho for pregado em todo o mundo. Então nós precisamos incrementar o trabalho missionário. Meus amados, o que Jesus está falando é que se nós percebemos que a vinda dele está próxima, precisamos manter uma vida de vigilância na nossa vida espiritual. Tiago escreveu o seguinte a respeito da segunda vinda de Jesus: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Está lá em Tiago 5, versículo 7. O lavrador aqui é uma figura para Deus. Olha que coisa interessante, que também espera por aquele grande dia. Então não é somente eu e você, mas Deus também está esperando aquele dia, porque Ele quer ver o resultado da sua lavoura. Ele está esperando, eis que o lavrador aguarda com paciência. O lavrador é Deus. E Ele quer o precioso fruto da terra, que são os eleitos, que é eu e você que professamos fé em Jesus. E também espera o precioso fruto da terra, os eleitos também estão esperando a vinda do Senhor Jesus. Mas isso vai acontecer, meus irmãos, depois que vier as últimas chuvas. Então, as últimas chuvas, que é chamada a chuva da plantação, é a chuva antes da colheita, antes da vinda de Jesus. E muitos veem nessa chuva um grande derramamento do Espírito Santo. E como nós estamos precisando desse renovo espiritual que veio sobre a igreja no dia de Pentecostes. Nós precisamos que o Senhor derrame do seu Espírito sobre toda a sua igreja, porque essa é a chuva da colheita, a chuva que vai trazer despertamento para mim e para você, para nós passarmos mais tempo com Deus em oração todos os dias, para nós realmente abraçarmos a sua obra, para nós contribuirmos com força mesmo para a obra missionária. É verdade. Meus irmãos, especular sobre datas da volta de Jesus não é recomendado pelas Escrituras, e até particularmente perigoso, porque segundo Jesus, isso é papel dos falsos profetas. Está lá em Marcos capítulo 13, do versículo 21 ao 23. Então Jesus disse: mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Observe que Jesus colocou no meio, nem o Filho. Isso incluiu Jesus, ele está lá na lista. Olha que coisa interessante, porque isso declara a sua humanidade, né? Isso declara a sua inteira submissão ao Pai. Veja que coisa interessante. Então, meus irmãos, Deus decidiu ficar com esse conhecimento somente para Ele. Por quê, meus irmãos? Ele queria que eu e você mantivéssemos vigilância permanente. Esse é o propósito. Não foi revelado porque Ele quer que você mantenha um espírito de preparação. Então, no começo do verso 33, nós estamos aqui em Marcos capítulo 13. Jesus fala do estado de espírito que devemos manter, uma vez que nós reconhecemos a proximidade da sua segunda vinda. Ele diz assim, estai de sobreaviso, vigiai e orai. Outras versões da Bíblia diz assim, a versão corrigida de Almeida, diz olhai, vigiai e orai. 3 procedimentos: olhai, observai, observe, perceba. Depois, vigia, fica mais atento. E depois ore, porque a oração é uma forma de vigilância também. Então, a versão NVI diz, fiquem atentos, vigiem. Tende cuidado, vigiai. Esse é o original, no original grego está escrito dessa forma. O verbo grego usado aqui é o nome de uma pessoa, Agripino.
Agripino ou agripinel é a palavra grega para vigiar, que quer dizer afastar o sono, manter-se acordado, estar alerta e vigilante. Esse é o significado da palavra. E aí eu entendo que quando ele coloca a oração junto, é porque a oração nos aproxima de Deus e nos ajuda a viver segundo a sua vontade revelada nas Escrituras. Então, meus irmãos, o primeiro ponto dessa palavra diz: precisamos vigiar, porque ninguém sabe quando será o dia. Então, a permanente vigilância. O segundo ponto, a partir do versículo 34, diz o seguinte: nós precisamos estar preparados para qualquer hora, para qualquer dia, na segunda vinda de Jesus. Eu e você precisamos estar pronto para qualquer hora, para qualquer momento. Jesus dá sequência à história dizendo assim: é como um homem, então ele falou sobre vigiar, aí ele diz: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Então, vários personagens foram destacados aqui nessa história. Primeiro, um homem é o mesmo que é o dono da casa, porque no verso 35 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. O dono da casa, meus amados, é Jesus, Ele mesmo. Ele é o dono. A casa representa o reino de Deus. A mesma casa que o filho pródigo saiu e depois quis voltar. A casa representa o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Então, o dono da casa pode ser uma figura para Deus. Às vezes é Deus, às vezes é Cristo. Não é? Porque esse que ausenta e depois volta é Jesus. Olha que interessante. E trata-se do próprio Senhor Jesus, o dono da casa. Segundo, aos seus servos, aqueles que estão trabalhando dentro da casa. É uma figura dos crentes em geral, que precisam estar empenhados na obra de Deus. Sabe, no livro de Lucas 12, verso 43, tem uma parte aqui que eu vou ler para vocês, bem interessante. Lucas 12, 43, Jesus conta aqui, ele fala o seguinte: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quando vier, encontrar ele empenhado na obra. Eu achei muito interessante isso daqui, né? Ele está falando dos servos que estão dentro do reino de Deus e que recebem do Espírito Santo uma vocação, né? Os irmãos que vieram cantar aqui, eles cantaram muito bonito, bem joinha mesmo, né? Porque esse é o trabalho deles, eles têm que caprichar, não é verdade? O pastor dirigiu a reunião e eu estou pregando, e aí eu dependo de Jesus. Eu vou caprichar naquilo que eu posso fazer, pesquisando o assunto, tirando daqui do texto o máximo que eu puder, não é? Esse é o meu trabalho. Mas e você? O seu trabalho pode ser limpar a igreja, o seu trabalho pode ser interceder pelas pessoas, o seu trabalho pode ser coordenar o conselho de missões, o seu trabalho pode ser mandar e-mail para os missionários que estão tristes lá longe, não é verdade? Olha quanta coisa você pode fazer no reino de Deus. Não é só pregar, não é só dirigir o culto, tem bastante coisa para você fazer. Até colocar uma aguinha aqui para o pregador que fica com a garganta seca. É verdade, irmãos. Isso tudo são coisas para fazer. O segundo personagem são os crentes que estão empenhados em servir no reino de Deus, dentro da obra. E o terceiro personagem é justamente o porteiro. E pode ser uma referência, como disse para os irmãos, para o pastor da igreja local. Pode ser uma referência também para os pais de família, porque eles são os pastores das suas igrejas. Pode ser uma referência aos líderes de pequenos grupos, que são pequenos pastores, porque cuidam de um grupo menor de pessoas. É verdade. A Bíblia diz que na parábola da ovelha perdida, diz que o pastor sai atrás de uma ovelha que se perdeu, mas ele deixa as 99 com outros pastores, cuidando daquelas 99. Então são pessoas também que fazem o trabalho junto com o pastor. Todos eles podem representar o porteiro.
Então, como vimos, Jesus ilustra a sua partida para o Pai na figura do homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, mas antes ele dá autoridade aos seus servos. Então fica claro aqui, meus irmãos, que para nós exercermos algum serviço, algum ministério no reino de Deus, que ele chama aqui de obrigação, cumprir a sua obrigação, nós precisamos ser chamados e equipados pelo Espírito Santo. Lá no livro de 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 11, vou ler rapidamente para vocês. Vale a pena isso daqui, porque o apóstolo Pedro fala sobre essa vocação no reino de Deus. No capítulo 4 de 1 de Pedro, e a começar do versículo 9, ele diz assim, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Então, quem tem a função de hospedar pessoas, normalmente aqueles missionários, evangelistas itinerantes, e até outras pessoas da igreja que, por exemplo, alguém vem lá do Belém do Pará para fazer os exames aqui em São Paulo, aqui em Mogi das Cruzes, no nosso belo hospital, e ele é um servo de Deus, não tem dinheiro para ir para o hotel. Aonde vai ficar? Na casa de um desses irmãos que tem o dom da hospitalidade, porque ele vai receber essa pessoa sem ficar reclamando. Nossa, como come, não? Comeu quase todo o frango, nada disso. Vai fazer isso com muita alegria, não é verdade? Hospitaleiro tem o dom de hospitalidade, olha só. Versículo 10, servir uns aos outros. Isso aqui está falando das diaconisas, dos diáconos, cada um conforme o dom que recebeu. Aí você vai servir conforme o dom que Deus te deu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. O dispenseiro, aquele que cuida da dispensa. Então ele distribui os dons, você vai servir. Olha o verso 11, se alguém fala, aqui está falando dos pregadores, se alguém prega, fale de acordo com os oráculos de Deus, com a palavra. Não force o texto, pregue corretamente, siga as regras da hermenêutica. É o que ele está dizendo. Se alguém serve, mais uma vez está falando dos diáconos e diaconisa, faça-o na força que Deus supre. Deus vai suprir, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Então esse é só um exemplo, como que Deus distribui essas vocações dentro da sua obra, dentro do seu reino. Não é verdade, meus irmãos? É a nossa obrigação. Então nós fomos chamados e fomos equipados, e o Senhor disse, eu vou, mas vou distribuir o trabalho, e quando eu voltar, como vou ficar feliz se eu ver você empenhado, se eu ver você trabalhando, fazendo o que eu te dei para fazer. E aí eu descobri que uma das melhores formas de vigiarmos nossa conduta é nos envolvendo nas tarefas da obra de Deus. Sabe, antes da pandemia, quem já estava comprometido, continuou. E depois da pandemia, continuará do mesmo jeito. Mas quem era todo enrolado, continuou mais enrolado ainda, e provavelmente vai precisar nascer de novo, vai precisar se converter novamente, vai precisar voltar para o Senhor e receber uma bela de uma lavada na sua vida, porque você está tudo embaraçado com as coisas desse mundo, do jeitinho que o diabo gosta, como diz por aí. Então, meu amado, só vai para o céu as pessoas santificadas, viu? Só vai mesmo as pessoas ser arrebatadas no dia da vinda de Jesus, quem tiver uma vida ligada ao Senhor, uma vida de santidade. Tá certo? A igreja existe para ajudar você, mas a responsabilidade é só sua. É só sua. Ninguém vai para o céu arrastando o outro pelo colarinho, não. Cada um vai por si mesmo. O caminho é estreito, a porta é apertada, só passa um de cada vez. Então, preste atenção sobre isso. Então, meus queridos, olha que coisa interessante. Estar empenhado na realização da obra de Deus, não somente é uma das maneiras de nós não nos distrairmos com as ilusões desse mundo, porque a Bíblia diz que aqueles que foram chamados pelo Senhor não se embaraçam com as coisas dessa vida, não se embaraçam. E como tem crente embaraçado até o pescoço, nem sabe que eles são crentes, talvez, porque estão tão embaraçados com as coisas dessa vida, e depois, meu amado, quando você tira todos os embaraços, você percebe que aquilo não valeu de nada. Então preste atenção. Paulo disse, olha, usa o mundo como se ele não precisasse. Usa o mínimo possível. Não se comprometa com as coisas dessa vida, meu filho, porque o mundo passa.
bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É assim que diz a Bíblia. Então, uma forma de você não se descuidar das coisas espirituais é estar envolvido no reino de Deus. Quando voltarmos agora, depois da pandemia, procure um grupo pequeno, mais próximo da sua casa. Procure o nosso pastor. Diz: pastor, eu não vou ficar de fora não, eu quero estar junto. Vou abrir minha casa, pode enviar um líder. E é assim que vai ser feito. Vamos nos empenhar cada vez mais na obra. Tá certo, meus irmãos? Olha só que coisa interessante. Estar empenhado na realização da obra de Deus não somente é uma das maneiras de nós não nos distrairmos com as ilusões desse mundo, mas também é uma forma de recebermos elogios e galardões de Cristo na sua vida. Porque lá no livro de Lucas, capítulo 12, 43 a 44, está escrito: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. A ociosidade pode levar o indivíduo a fazer outras coisas. E quando falamos de outras coisas, normalmente coisas ilícitas. E se você quer perceber, é só ler 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 5, quando Davi devia estar na batalha com seu exército, ficou em Jerusalém, depois do sono da tarde, coçando a barriga, lá no alpendre do palácio, viu uma mulher tomando banho, e aí você sabe a tragédia que aconteceu. O que ele tinha que fazer lá em cima naquela hora? E o que ele tinha de ficar olhando a mulher dos outros? Não é verdade? Sendo que ele tinha 16. Olha aí. Então, isso é sério, gente. Isso é sério. Quando você deixa de fazer coisas certas, vai fazer coisas erradas. Então, se empenhe, meu amado. Curiosamente, a palavra porteiro é vertida do grego tirorós. Tirorós. Olha que coisa interessante. Essa palavra grega tirorós. E é traduzida para nós como porteiro. E tem a ver com o vigia, que montava guarda na entrada de um pátio comum a várias casas. Então tinha a entrada da casa, tinha o pátio, e aquele homem era contratado para ficar só ali, vigiando, atento, olha só. Do mesmo modo que os porteiros de uma igreja local ficam atentos com quem entra e com quem sai do templo, está sempre atento, para cuidar que animais arruaceiros, bêbados e outros não atrapalhem o culto. Assim, cada um dos seguidores de Jesus deve vigiar para não comprometer o seu testemunho com as coisas condenáveis desse mundo. Por exemplo, envolvendo-se em negócios ilícitos. Jesus disse: vigiai, ele diz assim, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Como se diz, esteja atento, não se meta em encrenca, meu filho. Você está nesse mundo, mas não pertence a esse mundo. Pare de ficar procurando elogios do mundo. Pare. Quem você quer agradar? Realmente. Vamos pensar sobre isso. É interessante notar que Jesus disse que numa das 4 vigílias da noite, o dono da casa poderia voltar. Numa das 4 vigílias da noite. Engraçado que ele fala da noite, porque ele não fala do dia. Ele fala exatamente do horário mais vulnerável para todos nós. O horário que todo mundo vai dormir. Porque a noite foi feita para dormir. E diz que o dono da casa vai vir num desses 4 horários. Ou seja, das 18 às 6 da manhã. 4 horários. Mas são sempre horários que normalmente alguém está dormindo. Por ocasião da parábola das 10 virgens, o mestre também disse que o noivo apareceu à meia-noite. Essa é mais uma vigília. À meia-noite, olha só, outra vez aparece aqui um horário insólito, um horário ruim. Então, meus irmãos, eu quero já ir partindo para a conclusão, dizendo o seguinte: para quem estiver dormindo, a segunda vinda de Cristo vai ser uma tragédia. Para quem estiver dormindo, vai ser uma coisa muito ruim. O coração dessa parábola está no verso 36. Olha o que diz o verso 36.
para que vindo ele inesperadamente vos não ache dormindo. Aqui está o texto chave dessa parábola. Para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Da mesma forma que um vigia noturno é pago para não dormir, assim Jesus diz que nós pagaremos um alto preço se formos surpreendidos na sua vinda. Isso quer dizer que devemos estar sempre na expectativa do retorno iminente de Jesus. Este tema precisa fazer parte comum e corrente nas nossas pregações. Nós precisamos cantar: o Rei está voltando, o Rei está voltando. É verdade. Cadê as pessoas na rua? Cadê os negociantes? Tudo fechado, né? Aqui em Mogi, não, meu filho, no mundo inteiro, tudo fechado. As ruas tudo vazia. Olha que cenário escatológico estamos vivendo hoje no mundo. Que cenário escatológico. Tanto meu filho que está lá no Canadá, como o nosso missionário que está lá no Peru, o outro missionário que está lá em Portugal, todo mundo não pode sair pelas ruas, não pode, os comércios fechados. Meus irmãos, o Rei está voltando. Precisamos falar sobre isso mais e mais. Dos versos 33 ao 37, Jesus usou o verbo vigiar 4 vezes. Quantas vezes? 4. Ele começa falando de vigilância, termina falando de vigilância e coloca umas 2 vigilâncias no meio. 4 vezes. Isso porque ele desejou chamar a nossa atenção para esse ponto. O verbo vigiar é outro nome que a gente coloca no nome das pessoas por aí. Gregorel. Gregório. Já viu Gregório? Gregorel. Gregorel é o verbo que é para nós traduzido como vigiar. Manter-se acordado, desperto, ficar alerta, vigilante. Meus irmãos, esse vigiai aqui, numa única palavra, inclui todas as obrigações que os discípulos de Cristo devem cumprir até que chegue a sua volta. Esse verbo vigiar inclui todos os nossos deveres antes que Jesus vai voltar. O que pode significar a expressão vos ache dormindo? Porque ele fala aqui, né? Não vos ache dormindo no verso 36. Podemos estar certos que Jesus está dizendo que viver uma vida relaxada, viver uma vida desordenada em relação aos deveres espirituais, aos deveres morais, é o que está em foco. Achar dormindo é a mesma coisa que dizer assim, achar você de qualquer jeito na sua vida espiritual, assistindo aqueles filmes que Deus não gosta, ouvindo aquelas músicas que Jesus também não gosta, falando aquelas conversas que Deus está fora, fazendo aqueles negócios que o Senhor não participa. Isso é estar dormindo, meu amado, na sua vida espiritual. Pode ter certeza. O mesmo que se permitir quebrar ou tolerar aqueles pecadinhos, né? Aqui e ali. O pecado na vida do verdadeiro crente não pode ser um hábito ou algo comum, pois se assim for, não houve um novo nascimento e a pessoa ainda está perdida. É verdade. Meus irmãos, eu chamo a sua atenção para a palavra inesperadamente. Inesperadamente, Jesus usa essa palavra aqui e ela pode ser traduzida também como repentinamente. Então, nós podemos prever a proximidade desse importante evento, sabe como? Por meio dos sinais e indicadores. Lá no livro de Mateus 24, verso 8, Jesus disse que os sinais seriam como as dores de parto. Sabe, as dores de parto acontecem numa intensidade, num espaço de tempo cada vez menor. A dor é mais forte, o tempo de uma dor para outra é menor, e a dor vai Gente, quando começam as dores de parto, a criança nasce logo, não demora. Então, nós precisamos prestar essa atenção. É impossível saber o dia e a hora, daí a necessidade da gente estar sempre preparado com as malas da prudência, da santidade, da produtividade, sempre arrumadas. Jesus finaliza a história com a seguinte advertência: o que, porém, vos digo a todos, vigiai.
Olha que coisa interessante. Os discípulos queriam fixar o tempo com precisão, mas isso não lhes competia saber. Até lá em Mateus capítulo 1, verso 7, Jesus diz: vai ser agora, vai ser nesse tempo que o Senhor vai vir implantar o reino. Eles queriam fixar o tempo. Em vez disso, a ênfase de Jesus é dada, sabe para quê? Para 5 coisas. Primeiro, fidelidade. Quando ele está falando de você vigiar, ele diz que ele quer encontrar você fiel. Fiel na sua mordomia, fiel no seu compromisso de santidade. Segundo, vigilância. Estar atento, estar precavido, não comprometer o seu tecido com nada. Terceiro, mordomia, serviço. Ele quer que você desempenhe o teu ministério. Quarto, expectativa, que você mantenha a expectativa, está atento, tá? E por último, o preparo, né? Preparar antes, estar pronto. Então, eu fecho minha Bíblia para dizer o seguinte: a principal lição da parábola do porteiro aponta para o tipo de atitude, né? Ou o estilo de vida que Jesus espera de cada um dos seus verdadeiros discípulos. Pois essa história foi contada somente para os discípulos. Essa história foi contada só para quem é crente, para quem realmente vai tomar a ceia do Senhor nesse dia com convicção. Em outras palavras, quem não levar a sério o tema da vigilância moral, da vigilância espiritual, e insistiram em manter uma vida relapsa, descompromissada com a pureza, com a santidade, com os demais valores do cristianismo bíblico, vai ser surpreendido quando Jesus voltar. Muito foi falado sobre esse assunto aqui e até mesmo em outras parábolas, como a parábola das 10 virgens. Porque, como afirmou Jesus, no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. No fim dos tempos, nós estamos nesse tempo, meus amados. Além disso, o ensino errado vai ser abundante. Além de esfriar uma parte da igreja, a confusão doutrinária para afrouxar as regras vai ser uma bagunça terrível. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, meus queridos. Mas a Bíblia diz que até os escolhidos poderiam ser enganados. Daí a necessidade de vigilância, inclusive doutrinária. Então eu quero orar por você. Vamos orar ao Senhor. Vamos dizer a Deus: Senhor, muito obrigado por essa palavra. E eu desejo de coração realmente participar da ceia hoje com a minha igreja, com o meu coração limpo, Senhor. E eu peço que o Teu Espírito Santo sonde o meu coração e veja se há em mim algum caminho mau. Então guia-me pelo caminho da justiça. Deus, ajuda-me a manter a vigilância para a Tua glória, em nome de Jesus e para a minha alegria. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amados, em nome de Jesus. Pessoal, então nós vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração ao Senhor neste domingo, domingo de ceia. Ouvimos uma boa palavra da parte de Deus, do pastor Walter Bastos, que nos trouxe aí uma reflexão, uma responsabilidade da maneira que nós estamos vivendo realmente os sinais dos tempos. Jesus está voltando e nós precisamos estar posicionados como servos e servas de Deus. Para que essa palavra encontre aí um coração receptível. Você que está aí fora dos propósitos de Deus, volte para os caminhos do Senhor. Você que está aí dormindo ou cochilando, acorde, Jesus está voltando e a nossa alegria será que todo o povo de Deus naquele grande dia seja arrebatado. Queremos estar juntos para sempre ali na glória, mas para isso nós precisamos nos posicionar e mantermos uma vida piedosa de santidade na presença do Senhor, ok? Então eu já quero orientar você que está nos assistindo para deixar preparado aí o pão, deixar preparado o cálice, para nós estarmos na hora da consagração. Quando eu estiver levantando o pão, orando para consagrar, você na sua casa também levante o pão e consagramos juntos. E quando der a ordem para participar, você participa também na sua casa, como fizemos na ceia passada no mês de abril, ok, queridos? Mas antes de participar, vamos ler o texto da palavra do Senhor. O pastor Walter Bastos comigo aqui. Vamos ler o texto para consagrarmos então os elementos para participarmos neste momento tão especial. Nós temos a alegria hoje de estar recebendo aqui o Anderson, a Adriana, a Dedê, né? Participando com a gente. Daqui a pouco vão tomar ceia conosco. Vieram aqui estar cultuando neste momento que nós estamos fazendo essa
essa live para você participar, ok? Então vamos lá, vamos ler o texto que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo de número 11, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Agora eu vou pegar o pão, o pastor Walter Baixo segura bem aqui, nós vamos orar pelo pão. Você ir na sua casa, também pegue o pão e estaremos orando e consagrando e orientando você a participar quando nós participarmos aqui, ok? Pai querido, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nós passamos agora pelo momento da participação da ceia. Está na mão do teu servo, o pastor Walter Bastos, ó Deus querido. O pão, segundo a tua palavra, ele é símbolo perfeito do corpo do Senhor, que foi partido por nós na cruz do Calvário. Deus querido, entendemos que este momento é um momento especial, onde a nossa memória, Deus retoma aquele momento especial, e sabemos que só estamos participando hoje por causa do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então colocamos em tuas mãos este pão, ó Deus, que também do teu filho e filha que está participando na sua casa, que está com o pão levantado. Oramos juntos, Pai, pedindo a consagração deste elemento, no nome de Jesus. Amém. Eu vou distribuir o pão aqui, você na sua casa também distribuir para os familiares, vocês estão participando. Você pode tomar seu símbolo do céu. Seu símbolo. Adore o Senhor no seu lar, adore a Ele neste momento, entenda como é importante isso. Você que pegou o pão, você aí na sua casa, levante o pão para o alto e repita comigo essas palavras. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Diz Jesus: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Comei dele todos, diz o Senhor. Podem participar em nome de Jesus. Aleluia.
Você pode glorificar a Deus aí na sua casa. Você pode adorar Ele por uns segundos. Dizer palavras de adoração, de gratidão por esse momento tão especial. Momento que Ele se entregou a sua vida pelos pecadores que somos nós, para participarmos de um momento tão lindo quanto esse. Oh, Papai querido, obrigado. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela continua nos orientando acerca da ceia. Pastor Walter Bastos, por favor. No verso número 25 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, Paulo continua orientando acerca deste momento tão importante. Diz assim, ó, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ok, nós vamos orar agora. Você que está na sua casa aí, pega o cálice, levanta ele, nós vamos orar e consagrarmos juntos o cálice do suco da videira. E depois nós vamos participar. Querido Deus, mais uma vez nós clamamos ao Senhor, agora orando, Deus querido, por este elemento, o suco da videira, que está aqui na mão do teu servo, pastor Walter Bastos, que apresentamos ao Senhor como teu filho e também a tua filha ali na sua casa, na sua sala, com a sua família, também apresentando este cálice ao Senhor. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre este elemento, o símbolo da nova aliança, o sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ó Pai. Nós louvamos a Ti por isso, reconhecemos, ó Pai querido, esse momento tão importante, Pai, e tão feliz que vivemos, ó Deus, quando estamos nesta comunhão com o Senhor, comunhão que o Senhor determinou na Tua palavra, Papai. Por isso eu peço a Tua bênção sobre o elemento, está na mão do pastor Walter Bastos, ali na mão do nosso irmão, nossa irmã que está nos assistindo, Papai. Eu peço isso no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvamos o teu nome, Senhor da glória. Bendito seja o teu nome. Continua, Jesus, com as tuas mãos soberanas sobre a nossa vida. Glória a Deus. Você na sua casa pegou o cálice. Eu não sei com quem você está participando. Talvez na última ceia alguns irmãos estavam sozinhos, mas você está com a sua família aí. Vamos trocar o cálice nesse momento tão especial de comunhão. Então aí com sua família, faça isso agora, ok? Meu pastor, nossa comunhão de Jesus. Aí, meu querido, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela tua graça. Pronto, nós trocamos para os irmãos aqui, nós temos alguns irmãos participando conosco e é um momento especial. Gostaria que você levantasse o cálice agora e olhasse para esse cálice. A Bíblia diz que esse cálice é o símbolo da nova aliança no sangue de Jesus. E disse Jesus: esse é meu sangue que é derramado em favor de vocês. Bebei dele todos, diz o Senhor. Podem participar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Walter Bastos, agradecendo ao Senhor, por favor.
Senhor, mais uma vez, obrigado. Deus, a nossa esperança é que na próxima ceia nós possamos estar reunidos como igreja local, aqui nesse tempo, já com a tua bênção e com a bendição das autoridades. Nós te agradecemos por essa oportunidade e eu te louvo pelo teu filho, pela tua filha, que, ó Deus, em obediência, está celebrando também na sua casa, com total reverência e amor, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, nós te oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, glória a Deus. Depois de nós participarmos da nossa ceia, nós vamos dar nossos recados finais para nós terminarmos. No final estaremos orando aí para os aniversariantes do mês de maio, ok? Mas antes disso, quero deixar para você que está me assistindo, queridos, eu tenho ficado durante a semana na igreja, aguardando aí você, meu irmão e minha irmã, ok? Nas quarta-feiras, das 19 às 21, sexta-feira no mesmo horário, domingo, hoje à noite, estarei aqui das 18 às 20 horas, e durante a semana, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui das 9 ao meio-dia, porque existe um projeto que nós estamos fazendo, que é Ame uma Vida, que é para trazer 1 quilo de alimento, ao qual estou recebendo esses horários que acabei de falar para você. Então traga 1 quilo de alimento. Nosso propósito é servir a humanidade, é servir aqueles que estão necessitados. Então você pode participar trazendo 1 quilo de alimento. Para a igreja, aí Família do Alto, também é o mês que nós iniciamos, comecei trazendo a nossa primícia. Então você pode trazer a primícia no domingo, na quarta, na sexta-feira, para que nós montemos a cesta básica. Este mês de abril servimos muitas famílias, viu? Graças ao bom Deus pela sua fidelidade. Eu quero agradecer você que trouxe a primícia. Servimos várias famílias aí com a cesta básica, aí ajudando na necessidade do povo de Deus e daqueles que estão precisando. Então, fazendo assim, você está amando uma vida, ok? Então, estou aqui para receber durante essa semana, esse horário que falei para vocês, também o dízimo, a oferta missionária, a oferta do missionário Clério. Então, você tem esses dias aí, e eu estou aqui de plantão para recebê-los com muito carinho, bater um papo e matar a saudade dos irmãos, ok, queridos? Terça-feira nós temos o nosso culto da fé. Quinta-feira o pastor Walter Basso dá sequência na nossa EBD, vai ser a 12ª lição da carta aos Filipenses, e os domingos nós estamos aí no culto da família, ok? Então você pode participar desses cultos online. Se você não vai ficar sem alimento, nós estamos aí procurando, também mandando alguns devocionais para você o tempo todo estar recebendo uma mensagem de Deus para o teu coração, ok? Mas precisamos que você participe, precisamos que você assista no lar aí os cultos, para nós aí temos uma certeza que você recebeu uma mensagem da parte do Senhor, ok? Nós vamos estar orando para os aniversariantes, em especial, ontem, dia 2 de maio, o nosso querido subtenente Cleiton Albrecht completou mais um ano de vida, ok? Albrecht ontem comemorou mais um ano, mais um aniversário. Hoje, em especial, nós temos a Yasmin, minha nora, que completa também mais um ano de vida. Estaremos aí orando também pela vida dela. E também vamos orar pela vida do missionário Oséias, que está no Peru, numa cidade chamada Ayacucho. Ele acabou de mandar uma mensagem para mim, pedindo a oração da igreja. Então peço a você, principalmente o Conselho de Missões, que intensifique essa oração por ele. Lá está muito difícil, lá eles não podem mesmo sair da residência, é proibido, até ir ao mercado é um por pessoa. Os recursos lá são muito precários, principalmente na área da medicina. Eles não podem correr o risco algum de pegarem aí o coronavírus, porque não tem recurso. Fica a 12 horas da cidade de Lima, que é a capital do Peru. E ele pediu para que orasse por ele, para sua esposa, que continua tendo que trabalhar, para que Deus proteja a vida dela e protejam eles para que não sejam contaminados, e também que tenham recursos necessários para manterem aí as necessidades básicas. Então, querido, é importante que você não deixe de participar do envelope de missões, do envelope vermelho, do envelope do missionário Clério, que está impedido de voltar para o Brasil, está no Texas ali, fazendo a obra de Deus, mas não pode retornar. Também depende do envelope bege. Então eu estou reforçando isso para que vocês entendam que existem missionários que estão espalhados aí
em outros países que precisam da sua oração e da sua participação. Então não esqueça, missionário Eusés e a sua esposa, de orar por eles, ok, queridos? Vamos orar então pelos aniversariantes do mês e depois nós estaremos encerrando. Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, queremos apresentar ao Senhor, Pai querido, ó Deus, os irmãos que estão aniversariando no mês de maio, em especial, Deus querido, nosso irmão Albrecht, Pai, que aniversariou no dia de ontem, a minha mamãe também, Deus querido, fez aniversário no dia 2 de maio, completando 73 anos, Pai querido, peço a tua bênção sobre a vida dela. Ela tem participado, assistido os cultos da nossa igreja, papai, alegremente, porque ela tem carinho por esta obra e ela completou mais um ano de vida. Peço a tua bênção sobre ela, sobre o Albrecht, sobre a Yasmin, que faz no dia de hoje, e todos os irmãos, papai, que nesse mês de maio completam mais um ano de vida. Aqueles que fazem aniversário de casamento, fortalece a sua vida matrimonial. Deus dá paciência, longo ânimo, Pai querido, que eles possam continuar vivendo a vida a dois, segundo o teu poder e graça, Pai, e que as bênçãos do Senhor, Pai, alcance cada vida, ó Deus, que está, ó Deus, aniversário desse mês, possa ver a tua bênção espiritual, bênção física, a bênção financeira, Pai, no nome de Jesus. É a minha oração para o teu povo, e eu te peço no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, ok? Então, terminando o nosso culto neste domingo, agradecido a Deus por esta oportunidade. E quero também dizer aos irmãos, nós estamos ansiosos para podermos logo estarmos juntos no culto presencial. Ore a Deus para que Deus nos dê graça e isso seja resolvido o mais rápido possível para que estejamos juntos, ok? Algumas pessoas estão me ligando, mandando mensagem, perguntando se vai poder já nos reunirmos presencial. Ainda não tem essa informação, creio que essa semana, assim que tiver alguma informação, amanhã estarei uma reunião com a diretoria, qualquer informação estarei passando para a igreja em nome de Jesus, ok? Vamos orar então, encerrando este culto, agradecido aí pela Adriana, o Anderson, vieram participar, vocês não estão vendo, mas estão ali felizes da vida, ADD e o grupo de louvor, e o nosso querido câmera aí, né, o Ale, que tem aí nos abençoado grandemente, nos ajudando nesse trabalho, né? E o pastor Walter Bastos, que tem sido um instrumento aí em cada culto, trazendo a mensagem aos nossos corações. Tudo isso aqui foi organizado por essa equipe. Eu quero agradecer o esforço de cada um, você que tem participado conosco, obrigado, viu? E há espaço para você trabalhar, entre em contato conosco, para estarmos juntos aqui, realizando esse trabalho, terça, quinta e domingo. Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Recebemos uma boa palavra, participamos da ceia, revemos alguns irmãos, Pai querido, ó Deus, isso alegra o nosso coração, mas sabemos, ó Pai querido, que ainda estamos, ó Deus querido, proibidos de estarmos, ó Deus, na igreja, no culto presencial, mas eu oro a Ti, Deus querido, para que esta oração alcance cada irmão, cada irmã, principalmente aqueles irmãos que, ó Deus, fazem parte do grupo de risco. Guarda-os, ó Pai, poderosamente. Guarda, Deus querido, o missionário Oséias, a sua esposa, protege, sustenta. Guarda os missionários que estão espalhados por este Brasil, Pai querido, por este mundo afora, ó Deus, livrando-os de todo o mal, Papai querido. Guarda a igreja, o Brasil para Cristo, o Mogi das Cruzes, a igreja Família do Alto. Deus, a minha oração é para que todos estejam bem, firmados no Senhor, com a fé acrescida a cada dia, Papai. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu agradeço porque o Senhor nos deu esse período para adorarmos ao Senhor e intercedemos pela Família do Alto, pelos nossos irmãos, ó Deus querido, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós e que em breve, Pai, muito breve, o Senhor nos dará alegria de podermos nos reunirmos novamente, Papai querido, no templo, para juntos engrandecermos o Teu santo nome. Eu agradeço por este momento, peço a Tua bênção, Pai querido, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre, amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana em nome de Jesus.